Bem, nessa aula de hoje nós iremos falar das unidades de medida. E quando a gente fala de unidades de medidas, é um assunto que você trabalha muito no nosso dia a dia. Você vai no supermercado, você vai ler uma conta de água, tá? Você utiliza ou você tem que fazer essas conversões entre unidades. Então é um conteúdo que não necessariamente eu vou utilizar em provas de concurso, estilo Enem, mas no nosso dia a dia eu vou ter que entender essas conversões entre essas unidades. Tá? Então vamos na primeira unidade de medidas que nós vamos utilizar aqui, a unidade de comprimento. Tá? E na unidade de comprimento, nós vamos, antes de trabalhar esse esquema, né, esse desenho, vamos aqui definir, tá, esses simbologias. Tá? Quando eu tenho km, significa que eu estou falando de quilômetro, hm, hectômetro, dam, eu estou falando de decâmetro, o m, eu estou falando de metro, o dm de decímetro, cm de centímetro e o mm, eu estou falando de milímetro. Bom, nós temos uma unidade padrão que nós vamos chamar de metro. E os demais eu vou chamar de submúltiplos, tá, do metro. À esquerda do metro eu tenho o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Tá? E à direita do metro eu tenho o decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu vou trabalhar essas unidades? De uma unidade maior para uma unidade menor. Ou seja, eu quero vir da esquerda para a direita. Acompanhe aqui essa seta. E aí a cada unidade que eu trabalho, que eu vou passando aqui, eu vou multiplicando por 10. Então, se eu quero ir de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. De decâmetro para metro, também por 10. E assim até chegar no milímetro. Tá? Já se eu faço o sentido contrário, do menor para uma unidade maior, eu vou fazer essa divisão por 10. Agora eu vou pegar de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10 e para cada unidade imediatamente anterior, eu faço essa divisão por 10. Então eu quero transformar 1 quilômetro para metro. Se eu quero ir de quilômetro para metro, o que eu tenho aqui? Ó? Eu estou bem aqui no quilômetro e eu quero ir para chegar aqui no metro. E observa que eu multiplico isso aqui. Ó. Daqui para cá eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro eu multiplico por 10 de novo. E de decâmetro para metro eu multiplico por 10 de novo. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Lembrando das propriedades das potências, repete-se a base e soma os expoentes. Quem é o expoente aqui do 10 é o 1. Portanto, isso aqui vai ficar 10 elevado à terceira. E 10 elevado à terceira é igual a 1000. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Portanto, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então não pode esquecer isso. E na verdade, nem só esquecer, mas trabalhar essa conversão, né, entre essas medidas. Certo? Vamos a uma outra unidade. Agora vamos falar da unidade diária. Eu vou elevar o expoente 2. Portanto, o mesmo esquema vai funcionar, só que ao invés de eu trabalhar com o expoente 1, como eu falei, nós vamos trabalhar aqui com o expoente 2. Então, eu vou ter metro quadrado, que vai ser a unidade padrão, e os demais vão ser os seus submúltiplos. E aí eu tenho quem? O quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então eu tenho aqui a unidade padrão sendo o metro quadrado e os demais são os submúltiplos, tá, do metro quadrado. Perceba que vai o mesmo esquema, do maior para o menor, eu vou multiplicar, tá? Só que agora eu não vou multiplicar mais por 10, eu vou multiplicar por
100. Por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, se eu quero ir do quilômetro para o hectômetro, do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Do mesmo jeito, se eu quero ir da direita para a esquerda, a cada unidade de medida dessa, de área, eu vou dividir por 100. Tá? No exemplo, eu quero ir de 1 km quadrado até chegar em metro quadrado. Então, se eu estou em quilômetro quadrado, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, que é 100. De hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, eu vou multiplicar de novo por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. E de decâmetro quadrado até chegar em metro quadrado, que é o meu objetivo, eu vou multiplicar de novo por 10 ao quadrado, que isso vai dar 100 de novo. Então, isso vai ser, como eu tenho o produto de potência de mesma base, repete-se a base, que é 10, e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2 dá 10 elevado à sexta. E 10 elevado à sexta é igual a 1 milhão de metros quadrados. Significa dizer que 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Okay? Vamos ver agora uma outra unidade, que é a unidade de volume. E o esquema é muito parecido. Perceba que aqui eu tenho como a unidade padrão o metro cúbico. E os demais eu chamo de submúltiplos do metro cúbico. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Só que aqui, quando eu saio do maior para o menor, para cada posição aqui eu vou multiplicar por 1000. Tá? Se eu quero ir do quilômetro cúbico para o hectômetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Mas por que eu multiplico por 1000? Porque isso aqui está elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, isso vai dar 1000. Tá? 1 milímetro cúbico. E quero voltar para metro cúbico. Tá? Eu quero chegar aqui até metro cúbico. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer isso? Só que observa que agora eu estou voltando, tá? Se eu estou voltando, eu vou dividir, na verdade, por 1000. E dividir por 1000, na verdade, eu vou o quê? Elevar, como 1000 é 10 a terceira, eu estou dividindo. Lembra da propriedade da potenciação? Esse 10 que está elevado à terceira, quando ele sobe, né, para o numerador, ele vai subir com o expoente negativo. Então, se eu estou em milímetro cúbico e quero ir para centímetro cúbico, eu vou voltar uma posição. Então, isso aqui, como eu estou falando ele está elevado ao cubo, que é a unidade de volume, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 3, vezes, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, vezes 10 elevado a menos 3 de novo, de decímetro cúbico até chegar em metro cúbico, multiplicar por 10 elevado a menos 3 de novo. Isso aqui vai ficar, repete-se a base e soma os expoentes. Como aqui é menos 3 mais menos 3, isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 mais menos 3, isso aqui vai dar menos 9 metros cúbicos. Isso quer dizer que 1 milímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. E a outra unidade é a unidade de capacidade, que o esquema é bem parecido, no entanto aparece uma legenda diferente. Aqui eu tenho como, no sistema internacional, o litro, tá? O litro aqui vai ser a minha unidade padrão. E aí vamos definir aqui o que significa cada uma dessas unidades. O quilolitro, que é o KL, o hectolitro, o HL, o DAL, que eu chamo de decalitro, o L é o litro, DL, decilitro, CL, centilitro e o ML, mililitro. E aqui um exemplo, eu quero sair de 1 litro e quero transformar em ml.
seja, eu saio de litro e vou até ml, ou seja, mililitro. E aí aqui eu vou multiplicar por 10 para cada posição, de 1 litro até decilitro vezes 10, de decilitro até centilitro vezes 10, de centilitro até mililitro vezes 10. Portanto, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 elevado ao cubo, e 10 elevado ao cubo dá igual a 1000. Ou seja, 1 litro equivale a 1000 ml. Uma outra observação importante, que é 1 decímetro cúbico, eu tenho que entender isso, né, na transformação, que 1 decímetro cúbico, isso convencional, que isso é igual a 1 litro. Se a gente for trabalhar, isso vai ser, fazer essas conversões, isso realmente vai ser o que está apresentado nessa observação. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ou seja, a 1 ml. E 1 metro cúbico, logicamente, vai equivaler a 1000 litros. Tá? Então, vamos para a última unidade que a gente vai apresentar hoje, que é a unidade de massa. O esquema é o mesmo, só que aparecem outras legendas, né? Aqui eu tenho o grama como a unidade padrão e os demais submúltiplos. Então, eu tenho o quilograma, kg, o hectograma, hg, o decagrama, dag, o grama, que é o g, decigrama, dg, centigrama, cg e miligrama, mg. Aqui, se eu quero sair de quilograma no sentido da direita até miligrama, eu vou multiplicar cada um por 10. E se eu quero voltar, logicamente eu vou dividir isto por 10. Né? Converter 32 gramas em hectograma. E aí perceba que eu estou em grama e quero voltar para hectograma. Isso vai ficar, se eu quero ir de grama para decagrama, vou voltar, uma casa, portanto, isso vai ser dividido por 10, 10 elevado a menos 1, vezes decagrama até hectograma, 10 elevado a menos 1, porque eu estou dividindo por 10. Portanto, produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoente, menos 1 mais menos 1 dá menos 2, e 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 0,01 hectogramas. Portanto, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 2, e 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 0,01 hectograma. Como eu quero converter 32 gramas, isso aqui é só multiplicar 32 vezes 0,01. E quando eu fizer esse produto, isso aqui vai ficar 0,32 hectograma. Ou seja, isso quer dizer que quando eu converter 32 gramas para hectograma, eu tenho 0,32 hectograma. Espero que vocês tenham entendido, vocês façam essas revisões, assistam a aula para que vocês possam realmente fixar esse conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.